Olá, então estamos ao vivo agora pelo YouTube com a disciplina de Princípios de Eletrônica Analógica e Digital. Meu nome é Karine, tá? Então vamos a uma breve explicação do material de junho para que vocês possam fazer o simulado. Então, na prova do simulado vai ter apenas 3 questões desse assunto, né? Então, eu vou tentar cobrar de uma forma mais geral. Tá? Então, o que nós vamos apresentar para vocês hoje de forma geral que tem lá no material? Uma introdução a esses princípios de eletrônica, começando pelo conceito de eletricidade, na verdade revisando, né? Porque esse conceito já foi abordado pelo professor Flávio. Vamos falar um pouquinho sobre as fontes de energia, sobre geração de energia, tensão elétrica, que vocês estavam tentando calcular agora no material de maio, a corrente elétrica, o circuito elétrico e os tipos de circuito elétrico. Tá? Então vamos lá. Então, de introdução à eletrônica, né, a gente vai começar pelo princípio de eletricidade, que está relacionado com os conceitos de física e química, que seriam energia e trabalho. Tá? Então, energia e trabalho, a gente começa a ver no conceito de matéria, e aí lá em física vocês estudam em mais detalhes essa parte de energia e trabalho. Tá? Então, aí tem o conceito de energia, né, que seria uma propriedade de um corpo, ou seja, de uma matéria, uma porção da matéria, que pode ser alterado por processos de transformação. Então, é o material, o que tem lá no material de estudo de vocês. E o trabalho seria o processo de transformação que atua sobre essa energia. Então, os tipos de energia que eu não abordei nesse material, detalhes delas, né, que eu vou deixar um pouco mais adiante, seria energia potencial, a cinética, a mecânica, a térmica e a química. Tá? Vamos começar com eletricidade. Então, a palavra vem de origem da palavra elétron ou elétron, que sugere o elétron da química, tá? Então vocês estudaram isso com a professora Ana Carolina em química, tá? O elétron é o nome de uma partícula do átomo, uma parte do átomo, né? Então eu coloquei aqui mais adiante uma imagem dele para a gente começar, tá? Então essa eletricidade acontece por meio dessas partículas, dos elétrons que constituem os átomos. Então tá aqui. Então o elétron estaria ao redor do átomo, organizado em órbitas definidas pela teoria do Bohr, seria esse modelo aqui mais ou menos, né? Os prótons, que são as cargas positivas, estariam no núcleo junto com os nêutrons, e os elétrons estariam organizados em órbitas ao redor desse nosso átomo. Aqui nessa outra imagem a gente pode ver já essa organização de acordo com o diagrama de Linus Pauling, ou se a gente já pegar isso direto da tabela periódica, podemos ver aqui a camada mais externa, onde esse elétron, né, essa partícula, tem mais facilidade em ser transferida, em ser compartilhada ou em ser deslocada se a gente atuar alguma força sobre essa camada de valência. Então, isso aconteceria com mais facilidade nessa camada de valência, que é a camada mais externa, a camada onde o elemento possui os últimos elétrons distribuídos, né? Segundo o diagrama de Linus Pauling. Então isso a gente pode ver aqui na formação de um átomo de cloreto de sódio, ou seja, NaCl. Tá? Aqui o Na está na coluna 1 da tabela periódica, então ele tem esse elétron a mais do que uma camada completa, que seria, segundo a regra do octeto, né? A camada anterior, com 8 elétrons. Então ele tende a transferir esse elétron para um outro elemento. O elemento Cl, que está na coluna 17 da tabela periódica, então ele tem exatamente a necessidade de um elétron para completar essa camada de valência. Então ele recebe este um elétron do elemento sódio e se torna com a camada de valência completa, e estabelecem uma ligação porque forma cargas. No sódio, a carga positiva, formando o íon o íon cátion, e no elemento Cl, o íon ânion, que tem a carga negativa. Então, por que essas cargas, né? Então, não sei se vocês lembram, se vocês já estudaram em física, né?
o elétron tem característica negativa. Então, se aqui o nosso átomo tem uma quantidade de positivos, que seriam os prótons, e uma quantidade de negativos, que seriam os elétrons, e quando ele está no seu estado fundamental, essa quantidade é igual, ele está eletricamente neutro. Quando ele perde essa quantidade de elétrons, a quantidade que ele perde, ele atribui aqui o valor positivo, porque ele não tem mais o negativo. E quem recebeu esse elétron vai ficar com a carga negativa, com a quantidade de carga negativa. Então aqui eu tenho um exemplo de formação de nuvem eletrônica, que é o que a gente vai conseguir ver nos nossos metais, né? Então ocorre a formação desses elétrons livres. Então esses elétrons que ficariam na camada de valência, já segundo a teoria que regulamenta aí as ligações metálicas, não seria mais a regra do octeto. Então esses elétrons tenderiam a ficar livres ao redor desses átomos, formando uma nuvem eletrônica, e por isso eles têm essa característica de condução de corrente elétrica e de calor, tá? Isso tudo está escrito lá no material para vocês. Então aqui eu apresento para vocês já a tensão elétrica, começando apresentando uma pilha, tá? Então vocês vão ver esse conteúdo de pilha em mais detalhes no segundo ano em Química. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Já vamos continuar. Não, tá tudo tranquilo aqui. Tá? Então, pilha, só para lembrar, polo positivo e negativo. Então, polo positivo, normalmente a gente ensina aqui a cabeça da pilha. Vem escrito um sinal de mais aqui. E é onde ela tem uma protuberância aqui. Aqui embaixo, onde ela é lisinha, seria o polo negativo. Só que a gente tem que ter uns cuidados, porque as pilhas, deixa eu ver, não tem nenhuma aqui. A pilha, dependendo do modelo, ela não tem essa cabecinha aí, tá? Mas ela vem indicando quais seriam os polos, tá? Então a pilha 18650, ela tem essa característica, ela não vem essa cabecinha. Para quem estava na aula de apresentação, eu mostrei uma pilha dessa para vocês lá na aula, tá? Então aqui a gente está falando de tensão elétrica, que seria a diferença de potencial, né? Ou para quem estava tentando fazer os cálculos no último material, então seria aquele U que a gente estava tentando calcular. Em algumas fórmulas ele já estava colocado como V, tá? Então ele é representado por V, né? Então aqui a abreviação DDP também. Então entre dois corpos eletrizados, essa tensão elétrica seria a força capaz de impulsionar os elétrons em um condutor. Então normalmente usaríamos um equipamento especial para medir esse potencial elétrico, né? Um voltímetro, mas o mais usado é o multímetro. Por que isso? Porque é um equipamento que a gente pode configurar para não termos vários equipamentos, um voltímetro, um amperímetro, dá para medir tudo pelo multímetro. Só que às vezes não vai ter uma precisão tão assim que a gente necessitava, né? Mas dá para fazer isso, tá? Se a gente não tiver acesso a vários equipamentos. Então esse multímetro aqui é um pouquinho mais específico, mais, vamos dizer assim, não específico, né? Um pouquinho mais caro, né? Ele é digital aqui, e aqui tem as indicações de o que nós teríamos que mudar nas chaves seletoras para conseguir medir essa diferença de potencial elétrico, tá? Então deixa eu só ir um pouco mais rápido para não ficar um vídeo muito comprido. Então a energia elétrica, então as fontes de energia elétrica são as químicas, as térmicas e as fotovoltaicas. Então a química seria a bateria que eu já mostrei. A térmica poderia ser feita aqui com esse aparelho aqui, ó, o termopar. Então vocês vão achar algumas imagens dele na internet, tá? Então esse sistema é o termopar, na verdade, né? Esse aqui é o voltímetro que está medindo essa diferença de potencial. Então ele está dizendo que se a gente aquecesse um fio, né, um fio de ferro desencapado, daria para medir essa diferença aqui. Tá? Então eu não vou aconselhar que ninguém faça esse experimento, porque vocês podem colocar fogo em alguma coisa, né? Então depois a gente vai fazer uma prática dessa
na sala de aula, assim que nós voltarmos no sistema híbrido. Aqui eu tenho um sistema de como funcionaria uma célula fotovoltaica, ou para quem não conhece, seria aquele sistema de energia solar, né, aquelas placas. Então aqui é o sistema daquelas placas, né. Depois a gente vai ver com mais detalhes isso, então aqui é só uma apresentação breve. Aqui eu tenho as fontes mecânicas, que seriam os cristais piezoelétricos, tá? Então aqui faz uma ação entre as placas metálicas e dá para medir uma diferença de potencial. Eu tenho também aí as fontes de geração magnéticas, o dínamo, o alternador ou gerador. Então eu peguei uma imagem antiga de um dínamo aqui, né, que dá para ser construído caseiro em casa, né? Então um motorzinho, um elástico e uma polia. Você faz um movimento aqui e consegue acender uma lâmpada, né? Então aqui a gente tem um sistema parecido, feito com um alternador e uma bateria. No funcionamento de uma bicicleta daria para gerar essa energia e armazenar ela na bateria. Aqui do lado eu já peguei só o esquema do gerador, né, alternador gerador, só para vocês verem como é que funcionaria, né, o movimento. Aqui ele está falando de polos, né, negativos e positivos, que seria, agora me fugiu a palavra, que dá pra gente fazer com uma pilha e um ímã. Então depois a gente vai fazer um protótipo disso para as próximas aulas, para dar uma brincadinha, né? Porque nem tudo é só teoria, né? Então vamos lá. Energia elétrica, então aqui as formas de energia elétrica, né? A energia elétrica por passagem de água, né? Então na hidrelétrica, então aciona o motor, tal, e gera energia. Aqui as térmicas, que daria para fazer com aquecimento da água. Alguns sistemas mostram isso junto aqui com essa caldeira aqui que tem na usina nuclear. Outros sistemas usam gás, então é o sistema que nós temos aqui perto de nós, aqui na saída para Cidrolândia, que tem uma usina termoelétrica que eles queimam gás natural para aquecer essa água aqui, gira a turbina, tal, e produz energia elétrica, tá? Energia eólica não é muito comum aqui no Mato Grosso do Sul, então seria com esses sistemas de ventiladores, acontece mais lá no Nordeste do Brasil, né? E no Rio Grande do Sul também teria um bom potencial para isso, que lá venta bastante. Então aqui a gente já vai para a parte de corrente elétrica, tá? Então falando que essa corrente elétrica seria um movimento ordenado dos elétrons. Então por isso que nós estudamos no começo em eletricidade a questão do elétron que estava acontecendo ali, como é que ele faria essa energia aparecer, como é que ele faria essa diferença de potencial, essa tensão. Então ele diz o seguinte, né? Que não existe corrente sem tensão, mas pode haver tensão sem corrente, pois é a tensão que orienta essas cargas elétricas. E daí vem as correntes elétricas que a gente utiliza. A corrente contínua, onde o movimento dessas cargas elétricas acontece em um único sentido e mantém a mesma polaridade, e as correntes alternadas, onde esses elétrons movimentam-se ora em um sentido, ora em outro sentido, variando de acordo com o tempo. Aqui a gente tem os sistemas, né? Um sisteminha elétrico, lembrando que para acontecer essa corrente elétrica, esse interruptor, ou seja, o botão, tem que estar ligado, né? Porque senão não vai haver a passagem desses elétrons e não vai acender essa lâmpada, tá? Então isso pode ser feito num sistema caseiro. Eu vou mostrar para vocês um sistema parecido com o que vocês devem ter visto em química para testar a propriedade de uma substância inorgânica, né? Para ver a condução da corrente elétrica, tá? Então dá para ver isso também. Ao invés de usar uma pilha, dá para colocar numa solução que produz a corrente elétrica e a gente consegue acender um LED, tá? Então depois eu vou fazer isso para vocês, tá? Aqui eu apresento a intensidade da corrente, então apareceu em alguns cálculos para vocês no material passado de intensidade. Então aquele material foi produzido pelo professor Flávio, tá? Então lembrando, essa intensidade seria a quantidade de carga que passa por uma seção do fio. Aí o que acontece? Depois a gente vai rever isso.
dependendo do tamanho do fio, vai variar essa intensidade, e a gente tem que dimensionar isso bem para conseguir, vamos dizer assim, planejar o nosso circuito elétrico, o nosso sistema. Aí se vocês forem pular da mecatrônica para a parte de eletricidade, né, que tem os cursos técnicos em eletricidade, aí vocês têm que aprender isso, né, seriam os cálculozinhos basiquinhos, né, usando uma fórmula matemática, a gente faz a substituição das informações aqui e resolve como foi apresentado para vocês no material anterior. Então vamos aqui, a intensidade seria a quantidade da carga elétrica pela a variação da carga elétrica, na verdade, né, pela variação do tempo nós encontraríamos essa intensidade. Aqui tem uma fórmula para como calcular essa quantidade da carga elétrica, onde vai levar em conta a quantidade, o N, que seria a carga elétrica, tá bom? Então aqui eu não passei os cálculos nenhum para vocês usando isso aqui, só estou apresentando essa fórmula, tá bom? Então aqui só para a gente fechar, para não ficar um vídeo muito extenso, né? Então deixa eu verificar aqui se tem alguém online, parece que não, tá? Nenhuma dúvida aqui por enquanto, tá? Então depois vocês podem postar as dúvidas que eu coloco a explicação para vocês. Aqui tem um sistema elétrico para vocês verem usando pilha, tá? Então aqui ele tem, acende uma lâmpada, então esse sistema é de uma lanterna, tá? Então a gente vai ver alguns sistemas desse jeito, vamos tentar montar alguns circuitos elétricos simplesinhos, pensando já em alguma coisa de robótica, né? Aqui os tipos de circuito elétrico, foi algo que vocês viram no cálculo dos resistores, né? Então em série, em paralelo e em misto. Então eu vou fazer um vídeo separado para vocês, mostrando o que tem de diferença numa ligação no circuito em série, para o circuito em paralelo, para o circuito misto, porque vocês já tinham visto um pouco disso no outro material, e eu coloquei para vocês apenas uma breve explicação para não ficar muito extenso, mesmo porque nesse material eu vou cobrar de vocês apenas 3 exercícios disso aí no simulado, tá? Então aqui ficou aquele pedaço lá da mecatrônica. Por que tem tudo isso em eletrônica? Porque o objetivo do curso de vocês, né, era conseguir fazer essas medições de equipamentos elétricos, conseguir fazer os desenhos, as simulações em softwares e conseguir ler esses sistemas eletrônicos. Então essa matéria de princípios de eletrônica vai ser muito importante para a formação profissional de vocês desse ano. Bom, como não tem nenhuma dúvida, nenhum comentário de aluno por enquanto, eu vou encerrar a explicação por aqui, tá? Aí eu faço os vídeos complementares curtinhos para colocar para vocês, tá bom?